Então, gente, antes de falar propriamente dito dos aplicativos, é preciso a gente ressaltar antes o que é um Atlas digital, certo? O Atlas digital é um conjunto sistematizado, né, de mapas que representam as diferentes paisagens, os objetos e os fenômenos do espaço geográfico. Entretanto, o Atlas geográfico, principalmente o Atlas impresso, ele possui uma característica de esteticidade, de inflexibilidade, que enfatiza meramente a diferenciação e a descrição dos lugares. E o objetivo do Atlas Geográfico não é esse. O objetivo do Atlas Geográfico é fazer uma análise ordenada, né? Ver a condição de ordem dos lugares, fazer uma comparação, fazer uma análise crítica e criteriosa daqueles diversos lugares que estão sendo representados no mapa e principalmente, mais do que nunca, hoje os atlas digitais, principalmente os atlas geográficos no formato digital, sem ser um formato impresso, eles possuem uma finalidade para diversas áreas, para diversos setores, para a economia, para a sociedade de um modo geral, para os meios de transportes, para as telecomunicações. Então, os atlas digitais geográficos, eles possuem hoje uma otimização da análise, né, da paisagem, do espaço geográfico de um modo geral. O primeiro aplicativo que nós vamos ver, que compõe o nosso objeto digital de aprendizagem, é um aplicativo elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e esse aplicativo se chama StatCart. É um aplicativo de análise de informação geográfica, ele é um SIG, um Sistema de Informação Geográfica, onde a gente tem reunido dados que são dados vetoriais e dados matriciais, né? E a gente precisa ter um entendimento prévio do que significa, de como funciona, de como se comporta a representação cartográfica em formato digital, que é o ponto, linha, polígono, né? São os dados vetoriais, e em formato matricial, né? Que são as imagens que são obtidas e são georreferenciadas, tá certo? Então o StatCast ele tem um objetivo de facilitar a consulta ao extenso acervo, né, de dados do IBGE, os dados esses que por sua vez são dados censitários, né, são dados obtidos nos censos que existem, que são feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quando a gente baixa o aplicativo e o link para baixar, para fazer o download do aplicativo, está na descrição do vídeo, está lá no título da nossa aula. Quando o aplicativo é baixado, ele já vem com os dados em formato shapefile do censo de 2010, do último censo, tá certo? Esse dado que está sendo representado, inclusive, nessa imagem aqui, neste mapa, são dados do censo, do último censo, do censo de 2010. Eu vou colocar aqui a legenda do cartograma e esse mapa ele representa a população residente alfabetizada do Brasil. Então, quanto mais azul, na verdade existe só uma tonalidade, duas tonalidades de azul, quanto mais azul, quanto maior, né, a tonalidade desse azul, mais intenso é este azul, é maior o grau de alfabetização dessa unidade da federação. A gente pode fazer também essa análise bem aqui, olha, tá aqui os nossos dados, tá bom? Os dados eles são as nossas variáveis. Essa análise ela pode ser feita pela unidade da federação ou por estado, pela unidade da federação, tá certo? Vou fazer aqui uma análise do estado do Pará, especificamente do estado do Pará, da população alfabetizada do estado do Pará. Então a gente consegue perceber, por exemplo, que essa análise, certo? Esse cartograma ele consegue evidenciar que existe um grau de alfabetização bem elevado em determinadas regiões do estado, né? Principalmente aqui na região metropolitana, né? Como Barcarena, Belém, Ananindeua, Marituba. Aqui no sudoeste do Pará também, né? Uma parte aqui do Baixo Amazonas, da Calha Norte. Também existe aqui no sul do Pará, né? No sudeste do Pará, existe também
uma porcentagem elevada de municípios que têm um alto grau de alfabetização. Também tem aqui na parte do Tapajós, né, uma grande quantidade de municípios que existe uma elevado grau de alfabetização, de escolarização. Então é um aplicativo que pode ser muito bem utilizado dentro de sala de aula, né, para fazer uma análise criteriosa, crítica dos diversos dados, das diversas variáveis que possuem, né, que existem dentro do IBGE, os dados vetoriais que o IBGE possui. Por exemplo, vamos fazer aqui uma análise da condição da família, né, rendimento da família, uma condição familiar e de rendimento, né, população aqui familiar e de rendimento. Vamos fazer aqui uma característica da população, né, vamos fazer uma análise aqui das unidades da federação, certo? Vamos lá, até chegar, opa, foi aqui já. Então vamos fazer uma análise de população urbana. Então a gente consegue perceber, né, que existe um grau elevadíssimo de urbanização no Sudeste, na Bahia, né, diferencia aqui um pouco. Na região Nordeste, a Bahia ela já tem um grau elevado de urbanização. No Sul também, no Sul e Sudeste. E na região Centro-Oeste e Norte existe um grau menor de urbanização. E aí a gente vai fazendo as associações dentro de sala de aula. Vai identificando os fatores que levam a esse grau de urbanização elevado na região Sul e Sudeste, né? Na Bahia aqui, como diferencial na região Nordeste, e tenta encontrar as justificativas para esse grau diferenciado de urbanização, né? Cabe a nós, professores, também utilizarmos os atlas digitais como fontes de informação, né? Como um recurso bom para utilizarmos dentro de sala de aula. E vejam só, esse aplicativo, como a gente pode ver aqui, olha, a gente pode modificar aqui a cor, né? Vamos deixar aqui no amarelo, uma cor amarelada. A gente pode mudar aqui também para uma cor avermelhada. Quanto maior a tonalidade de vermelho, maior o grau de urbanização. Vamos aqui para uma cor divergente, certo? Olha, a gente consegue perceber até mais aqui com maior profundidade aqui o grau de urbanização, né? Fica melhor quando a gente tem cores divergentes, porque elas carregam aqui dados importantes, né? Como por exemplo o Acre, o estado aqui do Amapá, de Tocantins, de Roraima e Rondônia, né? Estados que possuem um grau de urbanização inferior às demais unidades da federação, né? Aqui o Pará como o estado com o maior grau de urbanização da região norte, certo? Então a gente consegue perceber aqui ótimos recursos dentro do aplicativo StatCart, que é um aplicativo gratuito do próprio IBGE. E o mais legal é que a gente pode imprimir esse mapa, certo? Nós podemos imprimir aqui esse mapa, nós podemos salvar, né, o mapa aqui em OneNote. A gente pode salvar em imagem também, olha, em imagem, a gente pode salvar aqui. Eu vou colocar aqui mapa 1. Mapa 1, substituir esse mapa aqui, certo? Em JPG. Salvei. O mapa foi salvo e posteriormente a gente pode estar dando uma conferida nesse mapa. E também podemos exportar esses dados vetoriais para outros aplicativos, como é o caso, por exemplo, do Google Earth, né? A gente pode demorar um pouquinho aqui, porque a gente vai sair de um aplicativo e ir para o outro, e a gente já pega esse gancho para falar também sobre o Google Earth, né? Que é um excelente recurso, tá bom? É um excelente recurso. Vamos voltar aqui para o Google Earth. Um excelente recurso de análise cartográfica, tá certo? Um excelente recurso de análise cartográfica. Vamos fazer uma análise bem aqui, a gente vai colocar aqui no norte legal. Beleza, vamos dar um zoom aqui, vamos tirar um pouquinho o zoom para tentar conferir com maior tranquilidade, certo? Não ficou um enquadramento muito bom, mas nós conseguimos perceber, né, que existe aí uma exportação de dados vetoriais, nesse caso são dados
vetoriais e não matriciais, porque não são imagens, certo? São dados vetoriais da unidade da federação, né? Das unidades da federação, e que esses dados eles também levam consigo a tabela de atributos, certo? Nós conseguimos também fazer uma análise aqui na tabela de atributos, olha, nesse íconezinho aqui, na parte superior, né, que é a planilha das unidades, nós temos aqui a tabela de atributos, com todas as informações das unidades da federação, e o mais legal é que tudo tem a fonte nesse caso, né, é o censo demográfico do IBGE do ano de 2010. Poxa, Ademar, não estou conseguindo encontrar aqui a legenda do cartograma. Onde clico para aparecer? Vocês viram que sumiu aqui a legenda do cartograma. A gente clica exatamente neste botãozinho aqui, olha. Legenda do cartograma. Ok? Então, é um aplicativo muito bom, de ótimos recursos, que podem ser adicionados também outras informações que não sejam propriamente dito do IBGE, tá bom? A gente pode inserir camadas em formato shapefile. Esses dados vetoriais eles têm que ser coletados anteriormente, dados de campo, né? Se a gente for fazer, por exemplo, um trabalho de campo, eu sei que a gente se encontra num momento de pandemia, mas essa pandemia vai acabar, a gente espera que ela acabe, que ocorra uma vacinação em escala nacional, mas essa pandemia vai acabar. E quando acabar, os trabalhos de campo irão retornar. Então, dados que são coletados em campo podem ser adicionados posteriormente dentro do StatCart, né? Tem ótimos, excelentes recursos digitais que podem ser utilizados para se coletar campo, coletar dados em campo, tá certo? No curso anterior que nós fizemos, né, de como elaborar dados digitais, né, mapas digitais com o Google, a gente explica como elaborar dados vetoriais pelo Google Earth e pelo Google My Maps. Então, esses dados eles podem ser coletados em campo e posteriormente adicionados no StatCart. E aí a gente pode fazer novos mapas, novos produtos cartográficos, tá certo? Então, esse é um aplicativo. Um outro aplicativo que a gente pode utilizar é o Atlas Marble, né? Esse aplicativo Atlas Marble, a gente pode fazer uma análise dele muito boa em relação aos recursos que o Marble oferece, tá certo? Ele é um aplicativo que apresenta o globo terrestre, tá certo? Ele apresenta aqui, ó, o globo terrestre em 3 dimensões, tá certo? É um globo terrestre em 3 dimensões virtual, tá? Um globo terrestre virtual em 3 direções. Ele é um aplicativo que funciona tanto para celulares, né, mobile, e também para desktop. Ele é um aplicativo de enciclopédia geográfica, ele apresenta vários recursos dentro da sua formatação, né, diversos tipos de globo terrestres e mapas, e ele pode ser utilizado de diversas formas e eu vou apresentar algumas, tá? A primeira forma que eu vou colocar aqui para vocês é para análise de rotas, né? Rotas intermunicipais, interestaduais, intraestaduais. Essa rota, ela apresenta ali características que o aplicativo ele tem como recurso, como, por exemplo, a análise do perfil de elevação, tá? Como vocês podem ver na tela, quando a gente vai passando aqui, olha, sobre esse quadradinho aqui, a gente consegue ver o perfil de elevação. Olha, a gente consegue ver, a gente vai passando aqui sobre os planaltos, né, os crátons nordestinos, a gente consegue perceber que existe uma elevação aqui no Nordeste, são os crátons nordestinos, tá? Até chegar no nosso destino, né, certo? No nosso destino final, que nesse caso aqui eu coloquei Belém e o ponto inicial e Salvador como destino final, tá certo? É um aplicativo que a gente consegue ver o perfil de elevação, não o perfil dentro do quadradinho, mas a gente consegue ver no mapa, tá certo? Conseguimos ver isso no mapa. Um outro recurso também
é fazer uma localização, né, de pontos dentro do mapa, tá? Diversos pontos dentro do nosso mapa. Nós conseguimos também fazer procuras e buscas de localidades dentro do aplicativo. E ele pode ser visualizado de diversas formas, né? Esse é um modelo de mapa, ok? É um tipo de análise do mapa aqui. Esse mapa é um atlas clássico. A gente tem um mapa, né, de OpenStreet, tá certo? Está sendo carregado aqui, está carregando, ele está demorando um pouquinho, é um pouquinho lento. Mas é também um recurso dentro do aplicativo, ok? E o mais legal é que ele apresenta também as grades de coordenadas, né? Ele apresenta as latitudes, as longitudes, ele possui aqui a orientação, certo? A rosa dos ventos, a escala também é utilizada, olha, é um mapa que é um aplicativo que apresenta escala também, tá? Um outro tipo é um atlas, um mapa de satélite, né? Um mapa de satélite, ele pode ser utilizado para falar sobre as massas de ar e assim sucessivamente, tá bom? Um outro é um atlas aí histórico, certo? Um primeiro globo que foi feito na história da humanidade, né? Um mapa feito em 1492 e a gente pode fazer a comparação, né, de mapas que foram feitos na história da humanidade. Esse mapa de 1942 e fica muito legal quando a gente analisa no cartograma, certo? A gente consegue perceber aqui a África, o continente africano, né? O continente europeu, a Ásia também. Então é muito interessante a gente perceber, fazer uma análise de comparação de atlas geográfico, certo? Então são recursos que o software tem. A gente pode ver a Terra à noite, né? E isso é muito bacana para a gente fazer uma análise, por exemplo, da desigualdade do planeta, né? Quanto maior os pontos luminosos, maior os recursos tecnológicos, né? Aquilo que o Milton Santos chama de pontos luminosos, pontos opacos, pontos luminosos e opacos, né? Basicamente, que o Milton Santos ele define lá nos seus livros, na sua teoria. Outro mapa histórico também, ok? Esse mapa já de 1689, certo? Um outro tipo de mapa também, tipo de globo, né, que é um plane map. São dados de linha, são as linhas, na verdade, né? As linhas do planeta, do globo, as linhas horizontais e verticais, que são as latitudes e as longitudes. Temos um mapa político também, que está carregando aqui, vamos esperar um pouquinho carregar esse mapa político, tá? Bem, o mapa político ele não carregou, isso acontece, alguns erros acontecem dentro do software, a gente tem que ficar preparado a essa problemática, tá? Acontece desses erros de não abrir determinado mapa, mas dá para, enfim, tem outros tipos, né, de projeções que podem ser utilizadas também. Tem esse mapa de precipitação, né, para o mês de dezembro, um mapa de precipitação para o mês de julho. E isso tudo é muito bacana para quando a gente vai fazer, por exemplo, vai ministrar uma aula sobre climas, sobre estações do ano e as características das estações ao longo do ano, né? Isso é muito bacana, isso é muito interessante. E isso pode ser feito também pelo mapa de temperatura que é disponibilizado dentro do Marble. Então é um software muito bom, sabe? Tem muitos recursos, né? Esse aqui é de temperatura para o mês de julho, é muito bom. Tem um vetor OSM também aqui que pega os limites de fronteiras nacionais, né? É um mapa muito bom. Tem também uma análise de mapa aqui, um mapa de projeção de Mercator, né? Um mapa cilíndrico de projeção de Mercator. E é bacana a gente utilizar esses mapas para fazer uma análise dentro da cartografia para os nossos alunos do ensino básico, do ensino fundamental principalmente, né? Para falar sobre tipos de projeções, para falar sobre
as características da projeção, né? E isso é muito bacana, por exemplo, falar sobre o tamanho, né, dos países, os erros de projeções que são existentes dentro de uma projeção, né? Falar, por exemplo, do caso da Groenlândia, que acaba sendo, dentro dessa projeção, maior que o território brasileiro, sendo que, na realidade, a área da Groenlândia é muito inferior ao território brasileiro, ao território sul-americano, de um modo geral. E no mapa de Mercator, né, é um mapa aqui que a projeção é, ela traz hum, muitas imperfeições, né, relacionadas à área das altas latitudes. Então é importante a gente apresentar isso para os nossos alunos quando a gente está falando sobre projeção cartográfica e utilizando aqui o Marble, né, como exemplo. Tá certo? Tem um outro tipo de projeção, né? Uma projeção aqui que tenta aproximar o tamanho das áreas, né? Não chega a ser exatamente um mapa de Peters, uma projeção de Peters, mas que tenta dar uma aproximada no tamanho dos países, dos continentes e assim sucessivamente. Perceba que a escala ela também vai se modificando, tá bom? Dentro do Marble, e isso é muito bom, ok? Tem também aqui um outro tipo de projeção, né? Uma projeção não chega a ser exatamente uma projeção plana, tá? Não chega a ser uma projeção plana, é como se a gente estivesse olhando de um telescópio e como se fosse um organismo vivo que nós estivéssemos usando um microscópio, na verdade, né? Tem outros tipos de projeções também, tá? Que pode ser utilizada, pode ser vista. Projeção azimutal, por exemplo, também aqui, ó. Projeção azimutal. Tranquilo? Então tem várias ferramentas e funcionalidades dentro do Marble. É importante falar também sobre essas legendas que apresentam, né, que são colocadas e são postas dentro do aplicativo, dentro do software. Todas elas a gente vem aqui em View, tá? Em Infoboxes, e a gente vai autorizando isso, né? A gente autoriza aqui, por exemplo, em View o Compass, né, que é a rosa dos ventos, e aqui a gente vê a orientação, tá? A gente está orientando aqui o sul, aí orientando o norte, e a orientação vai se alterando aí com a medida que a gente vai girando o nosso globo, né, virtual, vai se alterando. A gente pode ver também aqui, olha, por exemplo, o perfil de elevação, né? E esse perfil de elevação ele vai ser visto quando a gente adiciona uma rota, tá? Também é possível mudar aqui, ok? O GPS Info, é importante a gente deixar a informação também, ok? Então a gente vai sempre vendo isso daqui, a navegação, o Veromap, né, que é para ver a localização do globo, né, do que a gente está analisando aqui no globo, no cartograma, tá, na projeção mesmo em duas dimensões. Enfim, tem várias funcionalidades que a gente pode estar usando. Ó, a gente pode tirar as estrelas, deixa as estrelas aqui, que é bom também para a gente falar sobre orientação dos corpos celestes, ok? Aparece também o Sol, né? Aqui aparece o Sol, tá bom? A gente pode também, além de ver a Terra, a gente pode ver a Lua, né? Podemos ver aqui a Lua dentro do Marble, as missões, né, da Lua ao longo da história da humanidade, Apolo 11, 12, Apolo 15, 17, 16, enfim. Tem uma série de informações que estão disponíveis no Marble, tá certo? E que é um aplicativo muito bom para a gente passar para nossas turmas de ensino básico, ensino fundamental e assim sucessivamente. Tá certo, galerinha? Bem, vamos para o nosso terceiro aplicativo. O nosso terceiro aplicativo que é
o StatPlanet é um aplicativo também gratuito, software gratuito, e ele é muito interessante porque ele traz informações demográficas, sanitárias, educacionais, né? E são mapas em flashes, então a gente vai analisando, por exemplo, as informações nesse gráfico aqui, ó, nesse gráfico, à medida que a gente vai passando o nosso mouse pelos países do globo, tá certo? Então é um software muito bom porque ele fornece dados de diversas organizações internacionais, como é a Unesco, da ONU, né? OMS, o Banco Mundial. Todos esses dados são dados fornecidos por instituições internacionais, tá bom, gente? É muito bom, muito interessante fazer uma análise, né, a partir dos dados que nós temos e fazer aquela comparação que a BNCC tanto cobra de nós, professores de geografia, tá bom? Fazer uma análise comparativa ali dos dados demográficos entre os países, entre as nações, entre as regiões do espaço mundial e assim sucessivamente. Então é um software muito bom, tá? Ele é aberto pelo Adobe Flash Player, não é um aplicativo em si, né? A gente abre o software pelo Adobe. Então ele é um software bem leve, bem tranquilo, que a gente encontra só. Basta colocar StatPlanet Maps no Google, que o primeiro link, né, da loja oficial do aplicativo disponibiliza o software gratuitamente. Existe também uma versão paga que tem muito mais informações, mas a versão gratuita já é bastante interessante, tem muito conteúdo e aí a gente pode fazer uma análise muito boa, tá? Ficam aqui as informações, tá bom? Entre as nações, a gente pode fazer uma análise só de determinados dados, de determinados países, e a gente pode fazer essa análise criteriosa a partir das informações que o software possui, né? Tem vários exemplos aqui, tá bom? Vários indicadores, cada indicador vai apresentando uma informação diferente. A gente pode modificar aqui também o gráfico, tá certo? Nós podemos fazer essa diferenciação aqui do gráfico. Ok, gente? Então é mais um objeto, né, de aprendizagem que a gente pode mais uma ferramenta, na verdade, que a gente pode inserir dentro dos nossos objetos de aprendizagem, dos nossos objetos digitais de aprendizagem, tá certo? StatPlanet, um ótimo recurso para a gente utilizar dentro de sala de aula, tá? Por fim, gente, vem aí o nosso conhecidíssimo Google Earth Pro, tá? Existe aí um curso nosso já disponibilizado gratuitamente de análise cartográfica utilizando o Google Earth Pro, o nosso primeiro curso, gratuito também, que vocês podem estar conferindo aqui mesmo pela plataforma, tá certo? Dentro do Google Earth Pro existem diversas funções. A análise do Google Earth Pro é uma análise de diversos lugares do planeta, né? E aí tenha todos os critérios, né, todas as habilidades e competências específicas para a área da geografia dentro do Google Earth Pro, tá? É uma visualização de elementos e fenômenos dentro do planeta Terra em altíssima precisão, né, com um erro de no máximo meio metro. Então é uma análise muito boa de diversos lugares do planeta que a gente pode estar fazendo. Tá certo? Olha, aparece aqui já na informação que foi obtida, por exemplo, extraída, exportada do Statcast, né? Do aplicativo do IBGE, ela está sendo visualizada aqui, né? Pelo Google Earth Pro. Tá certo? A gente pode desativar essa camada, né? Aqui vamos desativar essa camada para a gente fazer uma visualização, por exemplo, da Baía do Marajó e aqui de Belém do Pará, tá certo? Vamos fazer uma análise aqui de Belém, certo? Vamos aproximando aqui e é de altíssima precisão, gente. Ó, altíssima precisão e ainda tem
uma visualização tridimensional, a gente pode fazer um Street View, né, pela cidade. Por exemplo, vamos colocar um Street View aqui. Deixa eu ver aqui, um local legal para a gente fazer um Street View, para fazer um roteirozinho aqui, ó, dentro de Belém. Vamos fazer um roteiro pela cidade universitária, pelo campus universitário. Vamos aqui, vamos fazer uma viagenzinha pela UFPA. Veja, gente, podemos fazer um pequeno roteiro, uma pequena tour dentro da UFPA, nesse período de pandemia, nesse período que a gente está afastado dos nossos colegas, né? Dos nossos colegas universitários, da universidade em si. Bate uma saudade da UFPA nesse momento, quando a gente vai entrando nela pelo Street View. É um aplicativo muito bom, tá, gente? Que a gente pode estar fazendo essa análise nesse período, principalmente nesse período de pandemia, para fazer um pequeno roteiro geoturístico, né? Dentro das nossas cidades, da nossa localidade, da nossa região. A gente pode estar utilizando os recursos, né, do Google Earth Pro, que existe aí o Street View, tá certo? Existe aí uma visualização também tridimensional das localidades, tá certo? Enfim, é um software muito bom, tá? Que a gente pode estar utilizando para fazer, para elaborar dados vetoriais, para fazer dados matriciais, né? Em imagem, em shapefile, em KML, KMZ. Na verdade, o Google Earth Pro ele pode ser utilizado para elaborar dados vetoriais, somente KML, KMZ, e aí depois a gente converte para shapefile, tá certo? Mas é um software muito bom que a gente pode estar utilizando dentro de sala de aula, tá certo? Para fazer uma análise de fenômenos, né? De elementos geográficos, a análise, por exemplo, comparativa ao longo do tempo, né? Vamos fazer uma análise, por exemplo, de urbanização dentro, por exemplo, da cidade de Belém. Tá? Vamos aqui dar um zoom novamente em Belém, tá certo? Um zoom não tão grande assim, mas um zoom, um pequeno zoom, tá? Eu acho que essa tá ótimo desse tamanho, tá ótimo essa escala. Então a gente pode fazer, por exemplo, uma análise, né, da expansão urbana da cidade de Belém dentro do Google Earth Pro. Vamos colocar aqui Belém no ano de 1984. Veja, essa é Belém urbana em 1984, em dezembro de 1984. Essa é uma imagem de Belém, em 1984. Vamos para o ano de 2016. Veja como aumentou a área urbana da cidade. Olha só, há uma diminuição da área verde e um aumento da área urbana. Perceba? Principalmente aqui na área de expansão urbana, né, da cidade de Belém, que é a Nova Belém, a chamada Nova Belém, que segue aí o caminho, por exemplo, da Augusto Montenegro, né, segue o caminho aqui de Coraci, o caminho das ilhas, né, segue o caminho de Outeiro e assim sucessivamente. Então é um recurso dentro do Google Earth Pro, tá, que pode ser utilizado e além desse recurso nós também podemos fazer uma análise, né, além de temporal, podemos fazer também análises, por exemplo, geomorfológicas. Por exemplo, vamos traçar aqui uma rota, não é esse aqui a ferramenta, vamos traçar aqui uma rota, por exemplo, aqui do Amazonas até o litoral nordestino, certo? Traçamos essa rota. Nessa rota, olha, um caminho sem título aqui foi aberto. Nessa rota, nós podemos ver o perfil de elevação do relevo brasileiro, né? Podemos ver aqui o perfil de elevação do relevo brasileiro, passando pela planície, né? Pela planície amazônica, né? Vamos passando aqui por uma área de planície amazônica, tá certo? Aí chegamos aqui nos planaltos, não chega a ser o planalto residual aqui sul-amazônicos, mas
já há uma elevação, né? Há uma elevação aqui de 300, chega a bater 440 metros. E quando a gente chega aqui nos crátons nordestinos, né, nós chegamos a ter uma altitude de 724 metros, que é justamente os planaltos os planaltos nordestinos, né? Chegamos aqui até chegar no litoral nordestino, efetivamente. Então a gente pode fazer aqui uma análise geomorfológica também, né, do perfil de relevo, né, pelo perfil de elevação do relevo brasileiro. Isso a gente pode fazer em escala nacional, pode fazer em escala estadual ou até mesmo municipal, né? Podemos fazer uma análise aí, por exemplo, de só um município, tá bom? Para ser mais próximo da realidade dos nossos alunos, né? Se a gente for querer dar uma aula, por exemplo, de relevo brasileiro, a gente tem que partir primeiro do particular, né? Partir do que a gente conhece, dos locais que a gente está próximo, até uma escala maior, né? Uma escala nacional, uma escala, na verdade, menor, né? A gente vai diminuindo a escala aí quando a gente aumenta a área, né, que a gente está analisando. Então a gente pode fazer, né, por exemplo, fazer um perfil de elevação aqui da cidade de Belém, até, por exemplo, chegar aqui a Ananindeua. Vamos fazer até Ananindeua. Perfil de elevação aqui de Belém. Vamos fazer aqui, ó. Passamos aqui pelo litoral, certo? Pelo litoral já pela planície de inundação, né? Daqui da costa do estado do município de Belém. Chegamos aqui aos baixos platôs, né? Da região de Belém, do centro de Belém, né? Voltamos aqui para uma área mais baixa, que é justamente onde passam os rios urbanos da cidade de Belém, até chegarmos novamente ao platô, né? Até chegar no platô da cidade de Belém. Vamos diminuindo, né? Porque sabemos que Belém e região metropolitana é cortada por vários rios. E enfim, gente, a gente pode ter essa função dentro do Google Earth Pro. É um recurso, é mais um recurso aqui do Google Earth Pro. Tá certo, gente? Então, é mais um exemplo de Atlas digital, tá? O Google Earth Pro é mais um exemplo. A gente tem outros softwares também que podem ser utilizados, tá certo? Mas esses 4 que eu apresentei para vocês são os principais, tá? Que podem ser utilizados com maior tranquilidade, com muita facilidade dentro de sala de aula, que não existe um rigor tão grande para utilizá-los, não precisa ter um conhecimento aprofundado dentro da cartografia, e eles podem ser utilizados tranquilamente dentro de sala de aula, dentro do ensino básico, no ensino superior, enfim, na faixa educacional que você, professor, estiver disposto a utilizar. Tá certo, gente? Então, no próximo vídeo nós estaremos vendo a elaboração de mapas em sites, tá bom? E eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo de hoje. Um forte abraço, gente, e até a próxima.